Estamos de volta com o programa Família, recebendo hoje a visita do senhor Cristiano Monteiro. Cristiano é consultor em dependência química do Instituto Sapiens Vita, coordenador de relacionamentos do Centro de Tratamento para Dependentes de Álcool e Drogas, projeto Restitui. É coordenador do projeto Cura-te, Valorizando a Vida e membro voluntário dos grupos de amor exigente. E no programa de hoje estamos falando sobre uso de drogas. A culpa é de quem? Portanto, você, família, que se sente culpado pelo fato de ter um membro da sua casa ou da grande família, muitas vezes a família se sente e fica perguntando, a culpa é de quem? Então, nós estamos vendo que não tem culpados. Então, fique bem atento no que nós estamos falando porque estamos dando dicas até mesmo dos comportamentos que o pai pode, sim, observar no dia a dia, porque o dependente químico não entra de um dia para o outro. Aquela pessoa que ainda vai se tornar dependente, que muitas vezes a família até o vê como dependente e às vezes não é dependente, é um usuário, às vezes no processo, está em abuso, mas não quer dizer com isso que ainda é um dependente. Então entre em contato conosco através do e-mail programaabc@netserviços.com.br, serviço sem o cedilha, ou pelo hotline 11 9 73 18 84 36, que nós também temos uma especialista em dependência química para tirar as suas dúvidas. E é muito importante você participar. E agora vamos continuar esse bate-papo gostoso com o Cristiano. Cris, nós estamos falando a respeito dessas dicas, essas deixas, e eu estava comentando, logo de início eu te fiz uma pergunta, porque às vezes eu ouço os pais falarem assim, ele vinha de vez em quando alcoolizado, e eu pergunto, tá, mas foi uma única vez? Não, algumas vezes. É nesse sentido que eu torno a te provocar, a dizer, para esses pais que veem o filho chegar alcoolizado, o que esses pais deveriam fazer? Fazer, não falar. Olha, eu acredito que é um trabalho de conscientização, né? Porque assim, o beber abusivo é prejudicial, né? É um trabalho de educação, de conscientização. Esses pais, eles precisam colocar limites, né, para esses filhos. Não é dentro da casa, dentro de um lar, precisa ter limites. Então, todo pai precisa primeiro fazer isso com amor, precisa saber fazer isso. E aonde encontrar parâmetros com amor e conscientização para fazer isso? São nos grupos, né? São os melhores lugares, aonde tem pais que estão passando pelas mesmas dificuldades, ou que encontram esses mesmos casos. No caso, são os grupos de autoajuda, né? E nos grupos de amor exigente. Então, eu indicaria para que esses pais visitassem esses grupos e conversassem com outros pais que passam por isso também. Perfeito. Ou buscar um profissional que mexa da área, que tenha conhecimento de uso com substâncias psicoativas. Perfeito. Porque senão não vai dar certo. Com certeza. E não pode procrastinar. Você concorda que não se pode procrastinar? Não deve. Isso deve ser feito com urgência, né? Porque a gente não sabe o que está acontecendo, né? Muitas vezes parece ser um problema pequeno, mas pode ser algo grande, né? E hoje em dia também existem outras ferramentas para detectar se esse jovem está usando droga ou não, né? Existem exames toxicológicos, né, que hoje ajuda a detectar o uso de droga. Se existe uma suspeita, tá aí, existe uma ferramenta que está ajudando muitos pais hoje a saber se o filho está usando ou não. E muitos desses profissionais, não é? No caso, você mesmo, como um mentor, uma pessoa que trabalha em grupos, se a família tem curiosidade, eu gostaria de saber, nesse processo evolutivo da dependência, você tem inúmeros, dezenas de testes que dá um perfil de como está mudando a vida em cada segmento da vida do paciente, ou vamos dizer, do jovem, quer seja na família, quer seja na escola, quer seja no campo social, quer seja dele consigo, faz todo um mapeamento de como ele está se portando. Então, já dentro desse perfil,
de testes é capaz de pegar e mostrar, porque tem testes que até o próprio sujeito se autopontua. Ele mesmo vai colocar e dar de bandeja, porque são perguntas tão perspicazes que o jovem acaba se envolvendo e num bate-papo com o próprio entrevistador, com o aplicador, ele acaba se conscientizando. Ele percebe, puxa, eu não tinha me percebido dessa ou daquela situação. Então, independente dos exames, que são inúmeros, temos uma quantidade de testes fantásticas. Não é isso? Com certeza. Né? Que facilitaria para o profissional. Facilita muito, né? Na identificação da dificuldade do dependente químico e também nos exames que a gente encontra, a gente faz exames de cabelo e de urina também, para poder identificar que tipo de substância que ele está utilizando, né? E no acompanhamento do tratamento. Isso faz com que quebre a maior barreira que o dependente químico tem, que é a negação do uso. Quando a gente identifica que ele está usando, ele consegue se abrir, falar, olha, realmente eu estou usando. Aí pede ajuda. E aí pede ajuda. E né? esses exames são fáceis de se encontrar, né? Basta entrar no Google, pedir testes para usuários de substâncias psicoativas ou drogas, que você vai ter inúmeros locais que mandam para a sua casa. E não é caro. E a família pode aplicar esses testes. Pode. É bom sempre fazer também com um profissional, porque assim, eles são simples, mas eles são precisos. Sim. Né? Então é sempre bom ter acompanhamento de um profissional. Por quê? Porque o teste por si só, sem um programa, também não é bom. Não. Porque o que eu faço com o resultado do teste? Entendeu? Aquilo que você acabou de falar. Buscar o profissional, já que vai aplicar, então é melhor estar com o profissional. Né? Porque assim, a gente implanta o programa para buscar o programa de... existem programas que nós implantamos em empresas também. Para quê? Para conscientizar e poder, né, os funcionários, as pessoas que estão ali, mas com o intuito do quê? De tratar essas pessoas. Então, nós informamos que é uma doença, e aí, quando nós implantamos o programa e colocamos o teste toxicológico, quando é identificado que a pessoa usou, e isso tudo de uma maneira sigilosa, somente o profissional fica sabendo, essa pessoa ela vai para um tratamento, né? Ao invés do quê? Que muitas vezes as pessoas pensam que vão ser mandadas embora, e não vai. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, né? Porque, por exemplo, existem grandes empresas que já perceberam isso há muitos anos, né? A Embraer, por exemplo, é um exemplo, né? Ela trata os funcionários dela porque é muito mais... O custo é muito menor tratar do que mandar embora. Sim, treinar um outro funcionário. Exatamente. Né? E entre outras empresas que já fazem isso. Né? As grandes empresas. As grandes empresas fazem isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, 90% das empresas fazem isso. Né? Parte da Europa também, grande parte da Europa, já fazem isso. Né? Existem grandes pesquisas. Programa preventivo, manutenção e tratamento. E tratamento. E aí você reduz drasticamente o uso. Né? E as pessoas, por ter o teste toxicológico dentro das empresas, 80% não voltam a usar. Muitas dessas empresas das quais vocês fazem, ou dão consultoria, ou são chamados para implementar um programa desse, eu não estou a par da lei, mas, por exemplo, um funcionário poderia negar a aceitar essa condição? Porque se ele entrou, ele pode negar? Pode, porque o programa é voluntário. É voluntário? É voluntário. Né? Não, nada é forçado, né? Nós implantamos o programa e é voluntário. Mas aí não acontece, uma vez que é voluntário, porque normalmente o usuário, ele nega tudo. Ele não vai botar a cabeça dele, é prêmio. Sim, mas é dessa maneira que é feito, entendeu? Agora, ele perde o benefício também de entrar dentro de um programa de saúde, né? Porque esse programa, ele vem para quê? Para qualidade de vida, né? Esse programa não vem, o intuito não é só o não uso da droga, entendeu? Sem dúvida, qualidade de vida. Exatamente. Então, ele busca a quê? Com que as pessoas pratiquem mais esporte, com que elas se alimentem melhor. Então, é um programa de qualidade de vida.
Mas, ao mesmo tempo, eu sei que ocorre nessas empresas hoje e é dado um suporte, no caso, se vocês, dentro do quadro, quando há funcionários que não se elegem a participar, eu acredito que a nível de chefia mesmo, de gerência, chefia, aqueles que são os líderes devem serem conscientizados que a partir do momento que um funcionário já esteja sendo aquele que, em termos de abstinências, começa a ser reincidente, então ele já está dando dica, porque o parâmetro é um funcionário e o outro. Esse me falta todo mês um dia e esse não falta, alguma coisa, então esse tem que ser chamado a atenção, tem que ser observado o comportamento dele, e se a chefia percebe que está com, assim, passando aquele odor, a aparência de quem está usuário, ele deve ser chamado em HI, ou pelo médico, pelo clínico, e ser conscientizado que a produtividade dele não corresponde aos demais companheiros e o que está acontecendo, porque aí é o momento de ele se abrir, sigilosamente. Exatamente. Tem que ser conscientizado. É isso que acontece, entendeu? Independente dele participar ou não, os comportamentos chegam num determinado momento que acabam revelando, não tem como. Sem dúvida. Pois ele não tem o controle. Aí ele é obrigado a participar. Não, nada é obrigado, entendeu? Quando eu digo é obrigado, eu não diria obrigado como lei, mas é bem assim. Ou você vai se tratar, ou você está sujeito a perder o emprego. Então, mas isso é em qualquer outra empresa. Qualquer outra empresa. E é por isso que ele acaba optando. Ele pode, por exemplo, mas isso não é por conta do alcoolismo, porque ele pode negar. Por exemplo, se eu não vou trabalhar na minha empresa dias seguidos, eu sendo alcoólatra ou um dependente químico ou não, eu sou mandado embora. Se eu não justificar, se eu não... Entendeu? Então, assim, pode ser que isso aconteça. Ele pode admitir ou não. Mas se ele não vai trabalhar, não é por conta da ausência do uso das substâncias que ele vai permanecer lá. Ele pode ser mandado embora simplesmente por não estar desempenhando a função corretamente. Então, agora, quando se tem o programa, é isso que eu estou querendo dizer. Quando se tem esse programa, a chefia tem o respaldo de dizer todo o seu perfil é de uma pessoa que precisa de ajuda. Exatamente. E nós temos o programa aqui. E se você não... assim, ele poderia se manter lá dentro e não ser mandado embora. Exatamente. Isso então, resguarda ele. Porque essa é a força que o patrão tem. Uma vez que ele tem um programa implementado na empresa e ele tem funcionários que não estão tendo essa satisfação, ele é obrigado. Por isso que todos esses programas têm que trabalhar com toda a chefia, para eles estarem sensíveis e terem parâmetro também. O funcionário que produz não produz, porque esse programa é para o bem-estar de todos. E eu não posso ter um funcionário que estou vendo que não está bem, que não está me sendo produtivo, então eu tenho que chamar e conscientizá-lo. Porque essas são as formas de trazer a pessoa para essa verdade e para ele ou vai se envolver num programa ou ele vai ter as consequências do uso, perder o emprego. Exatamente. É isso que acontece. E cada empresa tem a sua política, né? Tem empresas que permitem, muitas vezes, o que é comum acontecer são as recaídas dentro da doença da dependência química. E tem empresas que, normalmente, acontece a recaída e eles mantêm o funcionário, porque ele está dentro desse programa, entendeu? Ele não manda, a não ser que a pessoa não colabore, não queira, né? Mas tem outras empresas que não, mas cada uma tem a sua política. Sim.